todos somos filósofos? Essa é a questão que nós devemos pensar, refletir e analisar nessa aula. Então, para responder essa questão, é importante conhecer o significado das palavras senso comum, senso crítico e filosofia. Então, pesquise o significado destas palavras e registre aí no seu caderno de filosofia. Logo depois, pesquise também, o que é senso comum, o que é senso crítico, o que é filosofia como reflexão espontânea e o que é filosofia como especialidade acadêmica. Você vai perceber aí que existem diferenças entre essas questões colocadas aí, O senso crítico aponta para um sentido, o senso comum para outro, A filosofia como reflexão espontânea nos leva a produzir as ideias do cotidiano e a filosofia como especialidade acadêmica nos leva a produzir tudo aquilo que está dentro do mundo do saber, da escola, da faculdade, da universidade, o mundo acadêmico, como nós chamamos. Então faça aí sua pesquisa, E vamos então tentar entender um pouco mais como é que tudo isso aí acontece. Olá, espero então que você tenha feito aí a sua reflexão sobre essa questão do senso comum, do senso crítico, sobre o que é a filosofia como reflexão espontânea e o que é a filosofia como uma especialidade acadêmica, Cada um deles tem aí a sua particularidade e lembrando você que a reflexão espontânea ela se aproxima mais do senso comum. Já a reflexão como especialidade acadêmica, a filosofia como especialidade acadêmica, como reflexão acadêmica, ela se aproxima mais do senso crítico, porque existem aí regras acadêmicas de bom proceder. Então nós temos lá com Francis Bacon, depois com Descartes, a criação da metodologia dentro da filosofia, e isso aí é importante você perceber. Vamos ver agora as ideias aí de John Dewey. A reflexão envolve, segundo John Dewey, um estado de dúvida, de perplexidade, de dificuldade tal que nosso pensamento formula incessantemente indagações e formas de resolver, ainda que provisoriamente, a dúvida e diminuir a perplexidade. Segundo John Dewey, nós, quando estamos no estado de reflexão, nós nos colocamos aí diante de uma situação de perplexidade, ou seja, nós nos espantamos com a dificuldade que nós percebemos ao pensar sobre determinada coisa, ao pensar sobre determinado assunto, ao tentar resolver uma determinada situação que antes nós nunca tínhamos pensado. Então, às vezes nós vivemos a nossa vida e não nos preocupamos com determinadas situações que acontecem no contexto da nossa vida. E de repente nós paramos para refletir sobre isso. E aí nós ficamos perplexos, porque nós ficamos espantados com aquilo que vem à nossa mente. E sempre nós buscamos então produzir pensamentos, indagações, perguntas, questões, formulações para tentar resolver isso de maneira provisória, porque nós queremos nos livrar daquele problema. Então nós buscamos sempre diminuir essa dúvida, essa perplexidade, esse espanto de uma forma rápida, mas a verdadeira reflexão, ela exige de nós a insistência nesse processo para que nós possamos nos aprofundar e chegarmos aí a situações mais verdadeiras sobre aquela questão em que nós estávamos analisando. É necessário sempre fazer uma reflexão mais profunda e não ficar nesses pensamentos rasos que geralmente vêm à nossa mente no sentido, como diz Dewey, de produzir aí uma solução provisória para o problema. Então é preciso que nós sempre aprofundemos a reflexão. Então, agora você é chamado a construir em uma folha avulsa um texto evidenciando as características da filosofia como reflexão espontânea e como especialidade do conhecimento acadêmico. Então procure aí, a partir da pesquisa que você fez, perceber quais são realmente as diferenças existentes entre essas duas maneiras de pensar e de refletir, espontaneamente e academicamente. Como é que se dão essas duas
essas duas situações de reflexão. Boa pesquisa, bom trabalho, boa redação e até a próxima aula.